O fato é que o gerenciamento dos riscos e das ameaças tem um papel fundamental na segurança operacional da aviação moderna. Mas como surgiu e esse gerenciamento evoluiu a ponto de colocar o homem no centro do processo e por que isso vem sendo uma tendência na complexa indústria da aviação? Não é mais só sobre treinar, repetir manobras ou cumprir procedimentos à risca, mas sobre entender o funcionamento dos sistemas complexos, enxergando as ameaças e gerenciando o risco a todo momento. Hoje, a nossa conversa vai trazer reflexões profundas, exemplos marcantes e uma abordagem muito atual, sobre como formar pilotos e gestores capazes de pensar e agir para garantir operações mais seguras. Pessoas capazes de identificar perigos e mitigar os riscos, mantendo o nível de segurança dentro dos requisitos aceitáveis. Afivelem os cintos que vai começar mais um episódio do podcast Atitude Positiva, o podcast para quem quer se aprofundar em assuntos complexos da aviação. Para falar sobre esse tema tão importante que é a segurança operacional, e mais especificamente o papel do gerenciamento do risco e das ameaças, nós temos a honra de receber aqui no podcast Atitude Positiva o nosso colega Miguel Ângelo, que é piloto desde 71 e atua na aviação comercial desde 1977. Instrutor e mentor no ambiente CBTA, checador credenciado da ANAC e especialista em análise de risco, safety e gerenciamento de crises. Miguel, seja muito bem-vindo. Karen, muito obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação falar sobre segurança de voo, sobre aviação, sobre gerenciamento de ameaças e erros, que é o assunto do momento, é o assunto que vem dominando todo o setor de segurança operacional. Isso não só no Brasil, isso é uma realidade no mundo de hoje. E nós vemos a necessidade disso pela complexidade com que as coisas estão acontecendo hoje em dia, não só na aviação, mas em qualquer área que tem ambientes complexos, a área da saúde, a área da engenharia, a área da mecânica. Conceitualmente, sempre há um trabalho de equipe em ambiente complexo. E esse ambiente complexo torna as coisas um pouco mais complexas para o homem que está habituado a trabalhar com sistemas e com máquinas e pouco com pessoas. Perfeito. Conta um pouco pra gente, Miguel, sobre essa tua trajetória na aviação, principalmente de uma aviação que saiu de um ambiente muito mais clássico, muito mais tradicional e que hoje tem um viés muito mais voltado para safety, para gerenciamento de risco. A minha história na aviação começou faz bastante tempo. Eu sou piloto desde 1971 e isso absolutamente não me faz melhor. Me faz mais velho e nem foi opção minha. Mas eu trabalho com avião a vida inteira, há mais de 50 anos. É claro que o começo, de uma forma como todos os pilotos começam, em aviação geral, aviação pequena, mas eu migrei para aviação regular, aviação de horário, aviação de passageiros bem cedo. Eu estou nessa aviação desde 1977, em várias empresas. E desde 80 e alguma coisa, no começo da década de 80, eu comecei a me interessar por segurança operacional. Na época, essa palavra, esse termo, segurança operacional, nem era falado. Era safety, não existia segurança operacional. Era ASV, agente de segurança de voo, não era gestor de segurança. Então, as coisas foram se modificando. Mas o conceito é sempre o mesmo, trabalhar pela segurança. E ao longo desses anos todos, eu fiz vários cursos no CENIPA, na ANAC, na IATA. Nós viemos acompanhando a evolução. Nós saímos da máquina, no começo era o homem, o meio e a máquina, o Cipaer era isso. Nós fomos caminhando em direção ao homem. E hoje o homem é preponderante e nós vamos discorrer sobre isso. E olhando sempre para esse viés mais prático, o que na tua visão significa gerenciar ameaças e riscos? Pensando no ambiente operativo lá da cabine de comando, de forma muito prática. De forma bastante prática. Isso. Todo acidente, toda ocorrência, não acidente, qualquer coisa, inclusive um acidente. Qualquer ocorrência, qualquer erro, qualquer coisa, percorre o mesmo caminho. Uma ameaça que eventualmente não foi tida como ameaça, não foi entendida como ameaça, não foi mitigada,
tornou mais complexo o ambiente, tornou mais difícil o trabalho, induziu a um erro que ou não foi detectado, ou foi detectado e não foi bem corrigido, e chegou a uma situação limite, uma situação, estado indesejado, uma situação limite. Então, nós vemos isso presente em toda e qualquer ocorrência. Acidentes todos, sem exceção. Então, nós temos que começar a pegar lá no começo essa história. A gente investiga o acidente, mas nós temos que entender por que é que o acidente aconteceu. A gente vai caminhando para trás, vários passos atrás, para entender o que aconteceu, e nós sempre chegamos a uma ameaça que não foi vista como ameaça. A importância de nós entendermos uma situação que vai nos trazer dificuldades, ela tem que ser vista lá no começo, para que as dificuldades sejam trabalhadas antes que levem ao erro, que eventualmente possa levar a uma situação crítica. Legal. Dá um exemplo prático para o pessoal identificar esse fluxo. Assim. Um exemplo prático, nós podemos falar o acidente mais emblemático da história, que é Tenerife. É um acidente que todo mundo usa de exemplo, porque não precisa explicar. É um acidente que todo mundo sabe, o maior acidente da história. O aeroporto principal do arquipélago tinha uma ameaça de bomba. É o arquipélago das Canárias, é um lugar de turismo. Todos os aviões que iam para aquele aeroporto principal foram desviados para um aeroporto secundário, não tão grande, não tão capaz de receber todos aqueles aviões, mas teve que receber. Então, tinha avião parado em todo canto, nas taxiways, avião empilhado, um monte de gente. E tinha algumas complicações. Estava com nevoeiro, visibilidade mínima, restrita. E tinha avião, não cabia mais avião. E tinha alguns problemas. Não ia ter combustível para todo mundo. Se todo mundo ficar lá, não ia ter hotel, não ia ter condição de táxi. Não, eram muitas preocupações. E as ameaças estavam todas colocadas. E aí aconteceu o maior acidente porque o avião, que todo mundo sabe, o avião da empresa que provocou não, que esteve envolvido ao acidente, que provocou foram as condições. Um dos aviões envolvidos queria decolar, precisava decolar, achou que precisava de qualquer forma decolar. E naquele momento o primeiro oficial até chegou a falar para o comandante que não podia decolar, mas o comandante estava focado em decolar e decolou. E aí bateu no outro lá na frente, mais de 500 mortos. O acidente que fez com que nós conhecêssemos Tenerife como um acidente e não como uma ilha. Interessante isso. Mudou a história. Muita coisa de lá para cá evoluiu, né? Exato. E as ameaças que não foram vistas como ameaça. Sim. Não foi dada a devida importância para aquele monte de ameaças lá. Nós podemos enumerar outros acidentes assim que percorreram o mesmo caminho. Vários acidentes, avião sem pane. Nós podemos enumerar aqui, passar a tarde falando. Acidente tal, qual é a pane do avião? Nenhuma. Outro acidente, qual é a pane do avião? Nenhuma. Aviões sem problema. Que nós chegamos à triste conclusão que o problema somos nós. Sim. E entrando nesse viés mais humano, por que tu acredita que as soft skills, né, as habilidades não técnicas, elas vêm tomando cada vez mais força, tanto no ambiente de seleção de novos pilotos para entrar numa companhia, quanto no cenário de treinamento desses pilotos já dentro da companhia? Cara, isso não é só na aviação. As grandes empresas já entenderam. A gente vê por aí em e-books, em publicações. Hoje, uma grande empresa, para contratar um engenheiro, ela prefere contratar um bom trabalhador de equipe, alguém que sabe trabalhar com pessoas, trabalha em equipe, que não precisa necessariamente ser um AIS. Porque o AIS do engenheiro a empresa consegue formar. Dificilmente ela consegue formar um homem, a pessoa, o indivíduo. Então, pega um indivíduo bom e forma um profissional. Pegar um profissional bom e formar um indivíduo bom é muito complicado. Isso vale para tudo. Então, o conceito precisa ter um bom técnico, um AIS da aviação, por exemplo? Precisa. É absolutamente necessário? Não. Nós precisamos ter um piloto
que seja um bom piloto, mas que seja um bom trabalhador de equipe. Então, os fatores humanos ganham importância na medida que precisa de uma pessoa que saiba trabalhar em equipe, se comunicar bem, formar um ambiente agradável para a equipe dele, que saiba... uma vez eu assisti uma palestra de um maestro, e aposentado já, alemão ou austríaco, não me lembro, que na palestra ele falava assim: eu fiquei famoso, ganhei muito dinheiro com a música e jamais emiti um som. Eu sempre tirei o melhor de quem sabia emitir o som. Isso é trabalho em equipe. Legal. Excelente definição aí. Isso é trabalho em equipe. Então, nós precisamos... A aviação já entendeu isso agora. Precisa pegar pessoas que saibam se conduzir num trabalho de equipe em ambiente complexo. A formação técnica nós damos. E como que tu define ambiente complexo? Qualquer ambiente que exija mais coisas de várias pessoas. Por exemplo, imagina uma sala de cirurgia. Uma sala de cirurgia, o paciente está na mesa com o peito aberto, com o cérebro aberto, uma neuro, alguma coisa assim, e tem o cirurgião, o neurocirurgião pode ser o top one, pode ser o melhor do mundo. Mas se a instrumentista, a equipe da asepsia, da esterilização da sala não trabalhou bem, ele vai fazer um excelente trabalho e o paciente vai morrer. É esse o trabalho complexo. Precisa de mais pessoas. E precisa de mais pessoas capazes, que saibam exatamente o que deve ser feito na hora que deve ser feito. Esse trabalho complexo é muito mais do que simplesmente um trabalho manual. É um trabalho que exige também a parte manual, mas exige muito mais da parte cerebral, da parte de soft skills, exatamente, das no-techs. Perfeito. E esse ambiente novo de simulador, vamos chamar assim, esse modelo mais moderno, né, que entra o conceito do CBTA, que a gente até falou aqui em outro podcast com o comandante Medina, o que tu acredita que esse modelo do CBTA tem revolucionado e ainda pode revolucionar nesse cenário da aviação mais moderna? O CBTA é interessante. O CBTA é um treinamento que foca no treinamento do piloto, olhando as competências dele. As competências têm as técnicas e têm as não técnicas. Não é que as técnicas tenham deixado de ser importantes, Exatamente. né? Muita gente confunde isso. O CBTA agora é só não técnico. Negativo. Não é. Negativo. Não é. Tem que continuar sabendo pilotar, exato. É interessante falar sobre competências. O treinamento tradicional era bom? Claro que era bom. A aviação está aí há 70, 80, 100 anos e funciona bem. Pode ser melhorado? Sempre. Sempre. E isso é o que nós estamos fazendo agora. O treinamento tradicional focado na manobra, nós observávamos o resultado da manobra. Fez bem? Ok. Chegamos ao resultado. Bem feito. Ótimo. Hoje o CBTA busca muito mais o processo pelo qual chegou naquele resultado. Como é que o piloto chegou naquele resultado? O que ele usou? Quais competências? Então, para ele atingir determinado resultado na manobra, que ainda o handling, a parte técnica ainda está presente. Não é mais o foco absoluto. Nós procuramos entender como o piloto chegou lá. E o CBTA prepara o piloto para situações complexas, não para aquela determinada manobra. Por exemplo, um piloto, uma tripulação, numa situação de emergência, uma emergência de despressurização, uma descida de emergência, que é o grande, que atrai mais atenção. Se eles são bons de comunicação, de trabalho em equipe, de gerenciamento da carga de trabalho, se eles são bons em consciência situacional, fazendo uma descida e outras competências, fazendo uma descida de emergência, se nós frisarmos o mundo, pegarmos essa tripulação, colocarmos numa outra situação de emergência, numa situação de uma pane de controles de voo, eles são os mesmos. Entendi. Essas competências que eles estavam fazendo lá não ficaram lá.
as competências todas são inerentes ao piloto, vieram junto para a nova situação. Então, o CBTA entendeu, nós temos que treinar, e é isso. É como ele faz o quê? Qualquer situação, porque aí ele está treinado para fazer qualquer situação complexa. Então, o CBTA busca treinar a pessoa, fazendo o quê? Qualquer situação de emergência. Tanto que no treinamento tradicional nós tínhamos muitas manobras focado no resultado das manobras. Hoje nós temos bem menos manobras focado no como é que o piloto se desempenha numa situação complexa. Perfeito. E tu acredita que esse formato do CBTA, ele possa ou deva ser implementado na instrução básica lá do piloto privado, do piloto comercial? Sem dúvida. Não com casca e tudo. Sim. Precisa preparar esse terreno. Por exemplo, o CBTA, como vem sendo implantado agora, ele é um treinamento avançado. É um treinamento, parte do princípio de que o piloto tenha uma formação técnica e nós vamos lapidar, nós vamos trabalhar esse piloto que já tem alguma formação técnica. Então, os conceitos do treinamento por competência precisam ser trabalhados para que uma instrução básica elementar parta desses conceitos. Mas nós nunca vamos poder fugir do treinamento básico elementar, que é ensinar um piloto a voar determinado equipamento. Um piloto que nunca entrou numa cabine de Airbus ou de Boeing, ele tem que aprender a voar aquilo. Então, esse treinamento tradicional sempre vai existir no inicial. É claro que, mesmo no inicial, nós começamos a falar sobre competências, sobre treinamento de ameaças e gerenciamento de ameaças. Então, tem que migrar, sim, para a aviação geral, para a formação, para as escolas. As escolas têm que aplicar o modelo CBTA. Não exatamente esse avançado. Tem que trabalhar um pouco esse ambiente por uma instrução básica elementar. Bom, e olhando assim para a complexidade da aviação como um todo, né? A gente já definiu aqui sistemas complexos, já falamos que a aviação é sim um sistema, se caracteriza por ser um ambiente complexo. O que tu acredita que é o fator dentro desse ambiente que contribui, tem o maior percentual para contribuir para essa complexidade na aviação? A indústria aceitava, em décadas passadas, pegava o total de acidentes de 100%, a indústria aceitava 80% era debitado à máquina e 20% debitado ao homem. Hoje o número inverteu, esses números estão invertidos. 80% debitado ao homem e 20% à máquina. Eu acho que ambos estão subfaturados. Eu acho que os 80% da máquina e 20% ao homem antes era porque nós não analisávamos, nós não conhecíamos. Talvez os números fossem até piores do que hoje. É que nós não conhecíamos. E hoje eu acho que mais do que 80% deve ser debitado ao homem. Porque as máquinas são extremamente confiáveis. É difícil. Nós temos até dificuldade em lembrar, em classificar um acidente e falar, esse foi a máquina que provocou. Nós temos dificuldade em lembrar algum. Aquele talvez tenha sido. Mas nós temos a maior facilidade em falar, puxa vida, olha isso, olha, o avião não tinha pane nenhuma e morreu todo mundo. Então, o fator principal de todo o cenário de hoje é o fator humano. E dentro desses fatores humanos, tu acredita que seja liderança, que seja seguir procedimento, comunicação? Qual elemento dentro desse fator humano? Porque o fator humano é bastante amplo, né? Mas é um mix. Todos. Nós trabalhamos, e não nós no Brasil, nós mundo, trabalhamos com 9 competências nesse ambiente de aviação. Todas elas são importantes. Nós temos conhecimento, nós temos handling, o gerenciamento do voo manual, o gerenciamento do voo no piloto automático, do automatismo. Nós temos aplicação de procedimentos, comunicação, trabalho em equipe, liderança, trabalho em equipe, gerenciamento da carga de trabalho, consciência situacional. Nenhuma é mais importante. Elas são mais presentes em determinada fase do voo. Por exemplo, um avião está decolando de Congonhas e perde o motor assim que sai do chão. Nesse momento,
o voo manual é muito importante, porque ele tem que ser voado, senão vai ser difícil ele se manter voando. Outras competências são importantes também, mas a preponderante é o handling. Ao passo que se tiver a perda de equipamentos de navegação em voo de cruzeiro, é muito mais consciência situacional, conhecimento, comunicação. O voo manual, o handling, não está presente nesse momento. Então, não existe uma mais importante. Numa situação crítica de acidente, a comunicação está presente sempre? Sempre. Se nós formos cavocando, nós vamos chegar. Em algum momento, a comunicação foi falha. Em algum momento, de alguma forma, de algum lado, de algum setor. Mas não existe uma mais presente. Perfeito. Todas, em determinado momento, estão presentes. Perfeito. Então, já que a gente está falando dessa questão do fator humano, né, a gente vê que isso é uma tendência dentro das companhias aéreas, desde o modelo Shell, né, a gente já vem trabalhando isso, claro que evoluindo, né, gradativamente. Como que tu enxerga essa mudança de cultura dentro das companhias em relação à centralização do homem nesse ecossistema, digamos assim, da aviação? Se nós considerarmos que, embora eu considere até um subfaturamento, que 80% das ocorrências e dos acidentes hoje são debitados, 80% dessa gama de acidentes é debitado ao homem, eu acho bastante razoável que nós foquemos no fator humano, que é o fator que está pegando hoje. Hoje nós vemos que vários acidentes em que a máquina estava perfeita e foi levada até um acidente por alguma falha de algum fator humano. Faltou algum soft skill que não tenha sido tão bem trabalhado. Então, faz todo sentido focar na pessoa, porque, de certa forma, nós temos o diagnóstico do problema. Então, nós estamos trabalhando agora, ok, nós temos um diagnóstico e o que nós fazemos com isso? Nós estamos buscando um remédio para que nós consigamos trabalhar esse diagnóstico. Perfeito. E de forma prática, assim, como que as companhias aéreas trabalham isso na seleção de novos pilotos e no treinamento? A seleção, embora eu não participe da seleção, a gente tem uma ideia de como é. Claro. Mas hoje, e eu falo isso sem conhecimento absoluto, eu não participo, mas as empresas hoje, a gente tem essa percepção de que o fator psicológico hoje ele está um pouco mais presente. As pessoas são um pouco mais, eu não diria analisadas, mas um pouco mais observadas pelo aspecto psicológico, pelo aspecto de perfil, pelo aspecto de, se adapta, não se adapta. E tem que ser assim mesmo, porque se nós vemos qualquer profissão, puxa, eu nunca fui um jogador de futebol, porque eu não tenho aptidão para isso. Eu não sou um neurocirurgião, porque eu não tenho aptidão nem formação para isso. E por que para ser piloto a gente não tem que olhar para esse lado também? Eu vejo isso com bastante propriedade, isso. Nós temos que achar alguém que se encaixe no que nós queremos. Sim. E cada empresa acaba tendo um perfil, embora... Né, seja muito semelhante. Bastante semelhante. Até por causa da sua cultura, né? Então, determinada empresa é mais flexível, determinada empresa é mais rígida. Sim, mas todas podem não estar andando na mesma velocidade, mas todas estão andando na mesma direção. Perfeito. E pensando agora, assim, na tua trajetória, nesse foco de gerenciamento de risco, de gerenciamento de crises, o que tu acha que foi mais marcante até aqui? O que tu pode trazer de lição para o pessoal? O que nós observamos que tem chamado a atenção nossa, dos instrutores, dos pilotos, da indústria de um modo geral, é o foco que o sistema tem dado no gerenciamento de ameaças e erros. Porque nós diagnosticamos, como nós já falamos antes, que todo problema começa numa ameaça não vista como ameaça. Se nós conseguimos segurar isso lá no começo, as situações não evoluem.
Então, a coisa mais marcante é, de alguns anos para cá, nós começamos a falar bastante sobre ameaças, gerenciamento de ameaças. É uma das partes mais importantes do treinamento atual, da aviação atual. Nós temos que aprender a olhar uma situação e entender que tem uma ameaça lá, que não está normal. E o que é não normal? É qualquer coisa que saia do que nós fazemos todos os dias. É fácil fazer? Claro que é fácil fazer, mas é diferente. Sim, até porque a gente tem uma rotina dentro da aviação que muitas vezes acaba parecendo tudo igual. Tudo igual e não é. Mas não é. Não é. Né? Então, cada pouso, cada decolagem tem circunstâncias ali ao redor, né? Uma coisa que particularmente eu achei muito interessante foi trazer as ameaças, a luz das ameaças para o briefing. O briefing. Né? Então, tu consegue fazer uma revisão ali, né? Do que naquele momento tem um percentual maior, né? Então, por exemplo, tá decolando com um nevoeiro forte, tá operando CAT 2 naquele aeroporto. Então, tu já sabe que o nevoeiro é, sim, uma ameaça. Grande ameaça. Né? Então, até o próprio Tenerife ali que a gente mencionou, né? Exato. Baixou um nevoeiro muito grande na região, a visibilidade ficou altamente restrita, numa pista onde não tinha infraestrutura para ter toda aquela quantidade de aeronaves que tinha ali, né? Exato. Então, eu achei muito interessante, assim, trazer essas ameaças para o briefing. Claro que antes a gente fazia, mas não de uma forma tão racional por estar escrito ali, né? Nós fazíamos antes tem coisas interessantes, né? A gente usa certas frases, certos chavões, assim. Eu costumo dizer em aulas, em tudo assim, nós somos ótimos para sair de situações que não precisávamos ter entrado. Muito bom. E por que a gente entra? Porque a gente não conseguiu olhar e falar assim, poxa, eu não preciso ir lá. Nós sabemos arremeter, sabemos fazer uma manobra evasiva de uma wind shear, tudo. Sabemos, mas será que nós precisávamos ter ido Estar lá, sabendo que tinha um problema? Pode pousar com chuva? Pode e deve, claro, nós operamos com chuva, mas tem que tomar certos cuidados. Quantas aeronaves já saíram da pista, uma runway excursion, tal, porque pousou com chuva? E por que não tomou certos cuidados? Porque não entendeu que a chuva e a pista molhada trazia uma complicação à operação. Vamos operar normal. Não, não é normal. Tem que tomar certos cuidados. E aí entra a nossa falha falha histórica, porque nós nunca pensamos nisso. Quando nós fazíamos, você falou agora, nós fazíamos isso das ameaças, mais ou menos. Nós pegávamos assim um airport briefing, uma relação de problemas de uma pista. Bom, nós vamos pousar em tal lugar, tem isso, e essas são as ameaças, ok? Ok. Não. Nós acabamos de ler as características. Eu vou pousar em Ilhéus. A pista tem 1.570 metros. É curta? É uma ameaça? Não. É um perigo. É ameaça quando eu for para lá. E aí, o que é que eu faço com ela? A hora que eu falo assim, bom, vamos pousar em Ilhéus, a pista é curta, vamos cuidar da velocidade, o vento, a frenagem, vamos tocar até a marca. Se não tocar até a marca, a gente arremete, porque a pista é curta. Aí ela virou ameaça, aí eu estou trabalhando nela. Quando a gente apenas lê a ameaça e não fala o que fazer com ela, nós não fizemos nada. Vou pousar com... a pista está molhada, vou pousar com chuva. Não, vamos tomar cuidado. E eu sempre pergunto, em algum lugar a gente não toma cuidado? Sim. Mesmo com pista seca? Então, o tomar cuidado não é suficiente. O que é tomar cuidado? Nós vamos pousar assim, eu não vou chulear pouso, não vamos arredondar para não hidroplanar, vamos usar o break máximo, vamos fazer isso, vamos planejar, vamos observar as marcas para não ultrapassar a pista, a velocidade, vamos observar a razão de desaceleração. Aí eu estou trabalhando na ameaça. É isso que nós ainda não fazemos. Perfeito. Nós tocamos isso de uma forma muito rudimentar. Então, esse conceito que veio para o Airport Briefing, para trabalhar com ele, é para trazer o conceito de análise da ameaça e pensar o que é que eu faço com ela. Aí nós estamos trabalhando na ameaça. Perfeito. Tu falou 3 termos que talvez o pessoal confunda um pouco. Se tu puder explicar um pouco mais sobre eles. O perigo, a ameaça e o risco. Como é que a gente diferencia isso? Isso é comum, porque o senso comum fora da aviação fala, olha o risco que tem aí. Puxa, isso aí é um risco. Não, isso aí é um perigo. Eu dava nas palestras, eu sempre falava assim, olha, nós tem uma rua em frente e tem um buraco nela. É um risco? Não, o buraco é um perigo. Tem alguém passando lá? Não. Ele continua sendo um perigo. Ele vai virar risco quando alguém for passar por lá. Risco para aquela pessoa, porque se eu continuar sentado aqui,
Ele não é risco para mim. Ameaça é o dano. Então vamos lá, definição clássica. Perigo é uma situação que possa trazer dano físico, diminuição de capacidade de trabalho, de produzir, dano físico, dano material. É a situação que pode trazer. Risco é o potencial de dano que aquela situação traz. E aí o perigo é a situação. O bico da mesa, que é um perigo, É um perigo. Traz algum risco? Para nós não, mas Não. se tiver uma criança andando aqui, para ela é um risco. Então é um perigo que pode trazer um dano para ela. Então, assim, e o perigo é uma situação. O risco é, se eu me expuser àquela situação, o que é que vai acontecer? E aí a gente mede o perigo em probabilidade e severidade. E aí tem uma matriz de risco, tem alguma coisa para trabalhar nisso, para saber até que ponto o risco é aceitável. Zero risco não existe. Beber um copo d'água traz risco. Pode ser um risco simples, eu derrubar na minha roupa. É um risco, eu não queria fazer isso, eu errei. Gravidade baixa, mas é um risco. Gravidade baixa, então. Então a gente trabalha assim, o risco... Olha, nunca aconteceu na vida, isso jamais aconteceu. Mas se acontecer, o dano é fatal. Não é aceitável. Mas nunca aconteceu, mas se acontecer é fatal. Olha, acontece toda hora, mas se acontecer, o que acontece? Nada. A gente corrige, pronto. Então, ok, é aceitável. Então, a gente trabalha com isso não no perigo, na consequência dele, no risco. Essa é a separação básica. Perigo é a situação. Quando a gente faz um relatório de prevenção, que era o HELPREV, ou agora um AQD, ou qualquer nome que tenha nisso, a gente faz um relatório do perigo, não do risco. A gente relata, existe uma situação de perigo que poderá trazer risco em se expondo a ela. Então, a gente pode dizer que o risco é a consequência do perigo. O risco é a consequência do perigo medido em probabilidade e severidade. Perfeito. Ameaça. Ameaça é qualquer situação que possa, porventura, numa hipótese, eventualmente, blá, 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 interferir com a nossa operação normal. A operação normal já é um risco, já é um problema. Porque, por exemplo, quem faz seguidamente o mesmo voo, no caso de ponte aérea, acaba se acostumando demais com aquilo. Não à toa, uma das maiores fontes de problema, não só para uma empresa, mas para todas elas, é Guarulhos. Onde acontecem mais coisas. Por quê? Estou chegando em casa. Baixa a guarda, estou chegando em casa, a cabeça já está no estacionamento Compulsão do carro. pelo pouso. Eu quero pousar porque vou pegar o ônibus, meu carro está aí, a minha família está esperando, eu vou sair à noite. E a gente baixa a guarda. Por quê? Porque eu conheço demais. Onde é um lugar que a gente não vai nunca, a gente... Sim. Ou já tem alguma ameaça? Já tem alguma ameaça, a gente se Ilhéus, que tu prepara. comentou, a pista é mais curta, então... Né? Isso. Então, quando a gente está chegando... o conhecimento da situação não traz segurança. Traz conhecimento apenas. E a gente tem que tomar cuidado para não ter complacência. Perfeito. E tu falou ali sobre matriz de risco, isso me lembra sistema de gerenciamento de segurança operacional. Como que esse GSO veio para a aviação e como que isso melhora os nossos níveis de segurança? O SMS, que é o Safety Management System, engloba tudo. O SGSO é relativamente novo, o SGSO. Nós tínhamos os cursos do CENIPA muito bem feitos. O meu é de 1990. Eu sou investigador de acidente desde 90, curso do CENIPA. E já participei de algumas investigações de acidente. Era muito bom, mas não abrangia tudo. O ASV, o Agente de Segurança de Voo, se preocupava com um círculo pequeno de segurança. Falava de segurança naquele círculo. O SGSO, por isso que é um sistema, é abrangente. O SGSO é um sistema que a empresa inteira participa. É um sistema de gerenciamento, não é o gerenciamento. Isso foi introduzido há uns menos de 15 anos, a ANAC introduziu nas empresas, começou lá fora, não é criação nossa, nós seguimos o mundo.
no Brasil há cerca de 15 anos que começou a ser trabalhado, talvez um pouco mais, começou a ser trabalhado essa forma abrangente de gerenciamento da segurança operacional. Então, ela tem pilares, ela olha assim, não olha só a segurança em si, ela olha a promoção da segurança, a garantia da segurança, ela olha a medição do desempenho. Tá, ok, como é que nós fazemos todo mundo acreditar nisso? Como é que nós medimos que eles estão acreditando? Como é que nós observamos o resultado? Como é que nós trabalhamos com indicadores de segurança? O sistema de gerenciamento da segurança operacional é uma coisa abrangente. Não é um local onde se fala de segurança de voo. É um sistema que engloba a empresa inteira. A empresa inteira tem que ter consciência de que ela está num ambiente de gerenciamento de segurança operacional. Perfeito. E quando tu fala em SMS, em SGSO, qual que é a diferença? A linguagem. A linguagem. SMS é Safety Management System, que é sistema de gerenciamento da segurança operacional. Mas é a mesma política, digamos assim. Os conceitos são os mesmos. Perfeito. E quando a gente fala em SGSO, a gente sabe que a gente tem o manual, né, que rege esse sistema. MGSO. O MGSO. Como que a gente faz para esse MGSO? E aí, falando de aviação geral também, né? Como que a gente faz para que esse manual não seja um manual de gaveta? Ele esteja realmente na operação do dia a dia dessa empresa? Fatores humanos, porque eu costumo dizer sempre assim, para aviação geral, para táxi aéreo, para escolas, se o dono não quer, esquece. Ninguém vai fazer segurança. Não adianta o abnegado lá, o piloto, o ASV antigamente, ou o GSO agora, querer ser idealista, trabalhar, se o dono não quiser. Se o dono for imbuído de segurança, acontece. Se o dono não for, não acontece. Porque segurança exige investimento, exige pessoal, exige trabalho. Isso custa. E muitas vezes a pessoa não consegue enxergar a economia porque não sabe quanto custa um acidente. Exato. É aquela frase famosa, né? Se você acha que prevenção custa caro, experimenta um acidente. Isso é verdade até hoje. Então, as pessoas que entendem essa premissa, falam, olha, investir em segurança, gastar em segurança não é custo, é investimento. Eu estou investindo no meu capital, estou investindo no meu negócio. Mas é difícil. E principalmente em situações de crise, a gente vê a segurança começar a sofrer cortes, a segurar orçamento. Então, para que voltando à pergunta, para que o MGSO, que é o manual, é a bíblia do SGSO, para que o MGSO não seja um manual de gaveta, primeiro as pessoas têm que acreditar no sistema. Isso sobrevive. Tanto mais forte é a segurança operacional de uma organização, quanto mais as pessoas acreditarem nela. E acreditarem nela significa acreditar e confiar nas pessoas que fazem. No dono, que o dono está imbuído, que o GSO está presente, que a preocupação da empresa é isso. Isso se traduz nas pequenas coisas. A gente vê assim, a empresa se preocupa muito com um EPI, protetor auricular. E não admite ninguém sem. A gente vê aí o tamanho. Existe um ditado latino, dos latinos da Roma antiga, que falava: pelo dedo se conhece o gigante. Você não precisa ver o gigante inteiro. Se você vê o dedo, você já sabe o tamanho dele. Então, isso se traduz nisso. Se a gente vê as pequenas coisas do dia a dia, a gente fala, aí existe essa preocupação. Então, o MGSO, primeiro ele tem que ser acreditado. Para ele ser acreditado, ele tem que ser realista, tem que ser crível. E hoje, nas organizações, nas empresas grandes e nos táxis aéreos, isso é bem feito porque as autoridades estão em cima. Numa empresa comercial existe a auditoria IOSA, existem auditorias internas. Nos táxis aéreos existem auditorias da ANAC. Então, existe esse trabalho. Na aviação geral, e a gente vê isso, uma certa dificuldade, porque o piloto da aviação geral, via de regra, eu não falo por todos, mas uma parte deles ainda é meio lobo solitário.
O cara é um piloto sozinho, ele é o piloto, o mecânico, o gerente, ele é o organizador, ele é, às vezes, o dono também. Então, é meio lobo solitário. E aí, os sistemas ficam carentes de pessoas que pensam. Mas nós temos que evoluir. E uma das maiores dificuldades que nós falamos na aviação geral, no ambiente da OPA Brasil, que é a Organização da Aviação Geral, nós falamos assim, por que é que nós não conseguimos levar os conceitos de segurança que nós já temos na aviação grande para a aviação geral? Nós sabemos quais são os problemas e sabemos quais são os remédios. Como é que nós não conseguimos aplicar? Porque... é outra realidade, né? É outra realidade. Outra realidade, outro orçamento, outra cultura. Então, o MGSO ele tem que ser um manual bem feito, de conhecimento, mas ele tem que ser exercitado. Ele tem que ser acreditado pelo povo. As pessoas têm que acreditar que a empresa, o dono, o C-level, o nível de presidência, o nível de diretorias, o nível de gerência, acreditam nele. Aí o povo acredita também. Perfeito. Hoje ficou muito evidente como a evolução da segurança operacional depende cada vez mais do olhar atento aos fatores humanos, do treinamento eficaz nas competências comportamentais e da cultura que valoriza o aprendizado contínuo. Miguel, qual a tua mensagem final para quem ou está começando na indústria da aviação, ou já até mesmo está nessa indústria, ou quer também trabalhar em outros ambientes complexos, tanto quanto a aviação? Karen, a mensagem final para esse papo nosso aqui é o seguinte: não pode parar de aprender. Quanto mais complexo o ambiente, mais exigente ele se torna para quem nele quer trabalhar. Isso cai como uma luva na aviação, encaixa como uma luva na aviação. Nós temos que aprender sempre. Não à toa, das competências, a que serve de base para tudo, o alicerce de tudo, é o conhecimento, a aplicação do conhecimento. Então, o conhecimento tem que estar sempre na vanguarda. Não é mais importante, mas é básico. Nós temos que saber. E é aceito hoje em dia que quando nós terminamos o 4º ano da faculdade, o que nós aprendemos nos anos anteriores já está ultrapassado. É verdade. Isso vale para a aviação também. Então, quando um piloto achar que eu já sei tudo, está na hora de parar, ele está começando a não saber mais nada. Então, o aprendizado contínuo, o aprimoramento contínuo, estudar, aprender, entender o que está fazendo, entender o ambiente complexo no qual está trabalhando, é fundamental para que o trabalho seja bem feito. Nesse aspecto, você piloto ou que já é piloto, ou que pensa em ser piloto, pensa trabalhar nesse ambiente que é sensacional e maravilhoso, vem assim. Mas tenha na cabeça que você vai ter que estudar muito, sempre, e estudar não é ruim. Conhecimento não ocupa espaço, pelo contrário, amplia espaços. Então, estuda, mantenha o estudo sempre. E hoje em dia, nós estamos focando sempre em fatores humanos pela importância que as habilidades não técnicas trazem para o nosso ambiente da aviação. Nós conseguimos treinar a parte técnica de um piloto, mas dificilmente nós conseguimos treinar o caráter, as competências. As competências são treináveis, não todas, algumas são inatas, nós apenas desenvolvemos. Depende de você, piloto. Perfeito, Miguel. A gente gostaria de te agradecer a tua presença, por ter compartilhado todo esse conhecimento, toda essa experiência na aviação, dentro dessa vivência de gerenciamento do risco, que vem sendo cada vez mais importante aí na indústria da aviação. E como forma aí de retribuição, a gente gostaria de te presentear com uma lembrança do nosso podcast, para tu lembrar sempre, isso, né? lembrar sempre desse nosso momento. Não aqui. foi para isso, claro. Né? Claro. Aí, em forma de retribuição a todo conhecimento, quadro do Trem de Pouso Store, personalizado, né, com agradecimento aí da nossa equipe, da Atitude Positiva, para botar lá na parede e lembrar sempre desse momento. Sim. Olha, eu agradeço. É bastante agradável a gente receber alguma coisa nesse sentido. É um reconhecimento que eu, sem falsa modéstia, agradeço. E olha, não vou dizer que eu não mereço, eu acho que eu mereço sim. Todos nós achamos. Todos nós merecemos. E
Agradeço de coração, mas eu fiz isso por satisfação, por prazer, por convicção. Falar sobre segurança de voo é falar sobre vida. É verdade. Isso eu falo sempre. Muito obrigado. Perfeito, Miguel. Obrigada. E esse foi mais um episódio do podcast Atitude Positiva, o podcast para quem quer se aprofundar em assuntos complexos da aviação. Até o próximo. Gostei, Isso aí, gostou? gostei. Bom, botar na parede lá. Gostei. Legal.